Chegou, vamos iniciar a nossa aula de matemática. Pessoal, a gente vai fazer correção de algumas atividades que a gente fez nas aulas anteriores, que ficou faltando, deixei para vocês fazerem de rap, né? Então, peguem a apostila de vocês na página 161, e aí a gente vai fazer a correção das questões que nós não fizemos, tá? É só correção, porque isso aqui já faz um tempinho que foi realizado. Fiz um pouco com vocês, só para vocês terem tudo corrigido certinho. Essa daqui nós fizemos juntos, né? A correção já também. Dessas duas atividades aqui. Não foi feito? Só confirmando. Foi feito, né? Minha, Pro! Ah, mas você não assiste todas as aulas, né? A minha não. Hein, Letícia? Letícia, nós fizemos essa correção? A letra A eu sei que a gente fez, eu não lembro se a gente conseguiu finalizar a B. A letra A a gente fez a correção, mas as B A partir da B, então, mesmo, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu tinha 1 quilo de pão integral e 200 gramas de pão de centeio. Então, a primeira coisa que eu ia ter que fazer é transformar esse... Aqui já está em quilograma, porque o preço é em quilograma. Então, 1 quilo é R$ 7,30. Agora, eu vou transformar aqui os 200 gramas em quilogramas, que vai ficar igual, vou dividir para transformar de gramas para quilogramas, eu vou dividir por 1.000, lembrando que é só eu andar, como o 1.000 tem 3 casas, eu vou colocar como se fosse uma vírgula aqui no final do número, eu vou andar 1, 2, 3, acrescentar a vírgula e completar com o zero aqui na parte inteira. Seria como se ficasse 0,200, que é o mesmo que 0,2, porque eu não preciso usar esses zeros aqui nas casas decimais. Então, ficou 7,30 de 1 quilo de pão, e aí nós vamos calcular 200 gramas vezes 7, que é o preço do pão de centeio, R$ 7,00. Então, 2 vezes 7 é igual a 1,40, né? Eu acho que nem deveria colocar isso aqui, ó. Põe só 2 vezes 7 igual a 1,40, mais 7,30, que é o preço de 1 quilo do pão integral. Então, essa pessoa vai pagar R$ 8,70 em 1 quilo de pão integral e 200 gramas de pão de centeio. Essa questão B não precisava realizar, porque é para você elaborar um problema e passar para o colega resolver. Então, como a gente não está tendo como fazer essas atividades juntos, então não precisava realizar ela, tá? Questão de número 4, está falando sobre a reciclagem. E aí era para realizar, então, alguns cálculos aqui. Está perguntando quantas toneladas de material reciclável foram coletadas ao todo. Para isso, eu precisava juntar toda essa quantidade de lixo em toneladas, somando os valores, né? Então, soma ali 86, mais 16, mais 22,5, mais 45,8 toneladas. Ao todo, então, vai dar 170,3 toneladas de material reciclável. Alguém me chamou? Ô, Pro. Oi. Eu não consegui fazer a da página 161. Tá, depois você assiste, então, a aula, o vídeo, tá? Você chegou agora? Sim. Tá. Então, depois você assiste, que não dá para ficar voltando, senão a gente fica muito atrasado. Então, vamos lá para a página 100... continuando aqui. Então, para eu saber ao todo quantos foram coletados, era só somar todos esses valores, vai dar aí 170,3 toneladas. Lembrando que na adição de números decimais, parte inteira é como se aqui tivesse uma vírgula, aqui tivesse uma vírgula, né? É como se aqui tivesse uma vírgula, aqui tivesse uma vírgula. Como eu tenho só um número após a vírgula, eu acrescento aqui o zero. Então, fica
Vocês não fazem assim, vocês fazem armada a continha, né? A diferença entre a quantidade de plástico e de metal em quilogramas. Ali está mostrando em toneladas. Então, eu vou transformar primeiro 22,5 e 45,8 em quilogramas. Para eu transformar toneladas em quilogramas, eu multiplico por 1.000. Então, multipliquei por 1.000, transformei 22,5 toneladas em 22.500 quilos e 45,8 toneladas em 45.800 quilos. E aí, a diferença, eu vou pegar a quantidade maior e vou subtrair da menor. 45 menos 22.500 é igual a 23.300 quilogramas, que é a diferença entre a quantidade de plástico e metal coletados. Acertaram essa daí? Ou nem fizeram? Quem não fez, eu não vou ficar esperando copiar, viu? Medidas de temperatura. Esse aqui, a maior parte, nós fizemos nas aulas online também, né? Na Prof, ia ser. Prof, Oi? Ia ser. Você só fez a A e a B. Ia ser. E C, de qual página? Da página 162. Ela pediu para a gente fazer. Essa C também tem que elaborar para o colega responder. Então, essas que vão para o colega responder, não adianta fazer, tá? Ah, tá. Nós fizemos essa nas aulas online, essa aqui também. A ordem crescente que ficou faltando colocar, né? Então, ficou aqui, ó, do menor para a menor, da menor para a maior temperatura. Menor, 18, depois 23, 31, 32. Essa aqui eu lembro que a gente não fez. A diferença entre a temperatura, eu vou pegar aqui, então, a temperatura de Brasília e Santiago. Brasília era 31, Santiago 18. 31 menos 18 vai ser igual a 13. 31 graus menos 18 graus, né? Que é igual a 13 graus Celsius. A questão 2 nós fizemos, a questão 3 também. Calculamos ali a primeira. De Macapá, qual seria o cálculo aqui de Macapá? Para calcular a variação de temperatura. Lembrando que para calcular a variação de temperatura, a gente calcula a diferença entre a temperatura 32,8 e mínima. Menos 26,6. 32,8 menos 24,6, que vai ser igual a 8,2, a diferença, né? E Porto Alegre, qual que é o cálculo que eu tenho que fazer? Peraí. A temperatura máxima e a mínima. 16,1 menos 8,6, dá igual a 7,5. Exatamente. E de Vitória? 28,3 menos 16,8. Que é igual a? 11,5. Exatamente. Então, 28,3 menos 16,8, que é igual a 11,5. E 16,1 aqui em Porto Alegre, menos 8,6, que vai ser igual a 7,5. Tá perguntando qual que apresentou maior variação. Acho que nós tínhamos feito aqui, né? Algumas. E aí, a maior variação vai ser a que tem o número maior, que é aqui 11,5, a maior variação. E a menor variação vai ser 7,5. Então, Vitória apresentou a maior e Porto Alegre a menor. Aqui
está dizendo que a Sheila registrou a cada 3 horas a temperatura do paciente. Nós fizemos parte dessa atividade também. Aqui era para pôr o título, né? Que Prof, eu tô com uma dúvida. Pode falar. Sabe a 4 da página 167? Eu tô com dúvida lá na última linha. Eu não sei o que é para escrever. Espera aí, a 4 da 167. Da 167. Tô com dúvida na última linha. Eu não sei o que é para escrever. Tiago, a gente acabou de começar a fazer ela. Calma, espera eu chegar lá. Ah, tá. Pensei que vocês já tinham feito. Não, a gente fez aqui, essa primeira parte. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era dar ali um título para o nosso gráfico, né? Então, temperatura registrada a cada 3 horas de um paciente em tratamento, que é a mesma coisa que é o título da tabela aqui também. Esse gráfico nós fizemos na aula online, e aí aqui embaixo tem uma linhazinha. É isso aqui que você está falando, né? Aham. Essa linhazinha é para você colocar a fonte, da onde que você tirou essas informações. Nós tiramos das anotações de Sheila. Ah, tá. Então, é a fonte do seu gráfico. Da onde foram tiradas essas informações, tá bom? Aham. A letra B nós já fizemos, a construção do gráfico. Letra C era para organizar uma pesquisa em sala, não tem como a gente estar fazendo isso aqui. Então, pula também. Vamos fazer a correção das atividades de medidas de capacidade. Medidas nós terminamos de estudar e ficou só para fazer medidas de volume, que nós vamos fazer um pouco juntos hoje. E aí vocês vão realizar o restante no REP. Alguém ia tirar alguma dúvida? Pode falar. Sabe qual foi o meu título no gráfico? Foi temperatura de Campo Grande. Não, mas não é a temperatura de Campo Grande. A gente tem que ir em cima da tabela. É a temperatura do paciente tirada a cada 3 horas, tá? Porque nós tiramos essas informações dessa tabela referente à temperatura do paciente. Então, tem que ser de acordo com essas informações que nós tiramos, tá? Então, vamos lá para a página 170. Essa questão nós também fizemos em sala. Fizemos todas, né? Nas aulas online. Em sala, não, na aula online. Página 170. Ficou faltando aqui a questão 4. Nós começamos a fazer... Não, nós fizemos tudo, né? É que a prof foi pulando algumas questões, então às vezes eu me confundo. E às vezes eu consigo fazer mais atividade com uma turma, com a outra fica menos. Fizemos. Fizemos, né? A 3/5 também, esse aqui nós fizemos, eu lembro. Uhum. Fizemos, né? Página 171. Esse aqui nós não fizemos todas. Então, era a quantidade de água que ia ser gasta ali para escovar o dente 3 vezes ao dia, né? Em litros. Só que para escovar os dentes, está dizendo aqui que essa quantidade está em mililitro. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar essa quantidade em litros. Então, eu coloquei aqui 11.500, vou dividir por 1.000 para transformar em litros. Então, 11.500 ml é igual a 11,5 litros. Aí, como a Marina escova 3 vezes ao dia, eu vou multiplicar esse 11,5 por 3. Então, por dia, né? Então, por dia, ela escova o dente... Ela escova o dente. Ela gasta, para escovar os dentes, 34,5 litros.
de água em um dia, mas o mês tem 30 dias, né? E aí nós vamos multiplicar, então, esse valor de 34,5 por 30 e descobrir, então, que ela gasta 1.035 litros de água por mês somente escovando os dentes. Então, gasta 34,5 litros por dia e 1.035 por mês. Letra B também era para elaborar um probleminha. Todas essas atividades que é de elaborar um probleminha, que é para passar para o colega realizar, não tem como a gente estar fazendo, tá, pessoal? Então, vamos lá para a página 172, que fala sobre as medidas de volume que a Pro falou na última aula. Dia 19/11. Então, relembrando ali a ideia de volume, a unidade de medida de volume é o centímetro cúbico e o metro cúbico que nós vimos. E qual que é a diferença do volume para a capacidade? A capacidade também é a quantidade que cabe dentro de um recipiente, só que é a quantidade líquida. No caso do volume, é a medida, né, da altura multiplicado pela largura, multiplicado ali pelo comprimento. Então, comprimento versus altura vezes largura, eu tenho metro cúbico. E o metro quadrado é outra coisa. Volume, eu meço medidas com 3 dimensões. Área, medida de área, metro quadrado, eu meço só a figura plana, tá? Então, aqui está mostrando, né? Nós já falamos sobre isso, vou passar, senão vai ficar muito repetitivo. Vamos realizar, então, as atividades, tá? Lembrando que é a multiplicação da altura, vezes o comprimento, vezes a largura. Então, vamos lá para a página 174. Façam aí para mim essa questão 1. Qual página? Página 174. Nós temos aqui, então, lembrando que cada cubinho... Ela era de rap. Sim, mas vamos fazer um pouco dessas atividades. Você já fez? Já foi feito? Já. Então vamos fazer só a correção mesmo. Então, lembrando que nós temos aqui, como medida de volume vai ser esse cubinho. Então, quantos cubinhos eu tenho aqui na letra A? Lembrando que embaixo desses cubos aqui também tem cubos. Então, eu tenho aqui 4. 15 cubos. Aqui eu tenho mais 4, 1, 2 em cima e mais 2 embaixo. 16, aqui também tenho 2 em cima e 2 embaixo. Então, 2 vezes 4. 5 cubos. Mais 4, mais 1, 2, 3. Que vai ser igual a quantos? 15 cubos. Exatamente. Então, 3 vezes 3, vezes 2, menos 4. Nossa, aqui fizeram uma confusão, hein? Nem vai por esse aqui, ó, que eu acho mais difícil. O que você pode somar aqui? Faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 3 vezes 3, né? Que vai ser igual a 9. Mais 2 vezes 2, mais 3. Acho que é isso que eles colocaram aqui. Então, o volume vai ser de 15 cubinhos. E aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3. Se eu multiplicar aqui 3 vezes 4, eu posso só depois tirar esses que estão faltando, né? Ou eu somar 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4.
mais 2. 22. Como que vocês fizeram esses cálculos? Só contaram mesmo quantos que tinha? Só contei. Será que 22. 22. Exatamente. 22. Tinha 19. Hã? 19. Se eu tinha dado 19? Mas não é não, 19 não, porque, ó, aqui eu tenho 4, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Porque tem cubinhos aqui atrás, ó, não é só esses que estão aparecendo, é como se fosse, aqui tem esse, aí tem mais um que vai embaixo, que é esse, vai embaixo desse aqui, que vai embaixo e vai embaixo, então tem cubos ocultos aqui, né? Ó, aqui, ó. Considere que não há blocos ocultos atrás das pilhas. Como assim não há? Ah, não há tipo assim, mais para cá, em outra dimensão. Mas aqui ele está completo, tá? São 22, sim. Vou interromper aqui. Quem não fez a número 2 e 3, vão fazendo agora. Quero finalizar essas correções, porque na semana que vem a gente já vai ter as últimas atividades avaliativas. E já vai estar finalizado, nós já vamos finalizar aí as nossas aulas, o nosso ano letivo. Você tinha feito assim, Yuri? Tinha dado certo o seu? Prof, Oi. eu ainda não entendi muito bem esses cúbicos, né? Eu tinha parado o compartilhamento aqui. Centímetro cúbico e metro cúbico. Então, metro é quando a medida é em metro, e centímetro vai ser quando é em centímetro. O que eu meço no centímetro e metro cúbico? A altura, largura e comprimento. O que eu meço quando eu falo em metro quadrado, que é só o 2? Só a largura e o comprimento, não tem altura. Então, por exemplo, quando eu pego uma caixa, vou pegar aqui alguma coisa que seja tridimensional, para tentar explicar um pouco melhor. Vou pegar esse bloquinho aqui, ó. Acho que foi até o exemplo que eu dei. Esse bloquinho, ele tem 3 dimensões. Aqui eu tenho o comprimento, né? A largura. E como ele tem 3 dimensões, ele é altinho, ó, eu tenho também a altura desse bloco. Para eu medir... E se eu olhar, por exemplo, se eu pegar só essa parte aqui, ó, tá vendo? Se eu quiser saber só quanto que eu gastei de papel para fazer essa parte aqui, é a minha área. Então, eu vou multiplicar para saber a área, que são, provavelmente vai estar em centímetros aqui. Então, quantos centímetros eu tenho aqui e quantos eu tenho aqui? Deixa eu ver se o... Está em milímetros, 74 milímetros aqui, 74 aqui. Provavelmente, para transformar em centímetros, eu vou multiplicar por 100, dividir por 100. Então, 7,4 centímetros de um lado, 7,4 centímetros do outro. Multiplicando 7,4 por 2, espera só um pouquinho. Eu vou multiplicar um lado pelo outro. 7,4 multiplicado por 7,4 não é por 2, né, tá, gente? Eu que me confundi. Eu vou ter 54,7 não.
Não, acho que está errado isso aqui, esse cálculo que eu fiz. Mas a minha área vai ser essa medida aqui. Agora, quando eu quero saber o volume, além de multiplicar um lado vezes o outro, eu também tenho que multiplicar aqui a minha altura, que é a quantidade que tem o volume, o tamanho, a quantidade, por exemplo, de papel que eu vou usar aqui. Pode falar, Tiago. Ô, professor, eu tive uma dúvida, mas eu consegui, olha. Lá na página 174 da 2, eu sei que você não está falando isso, mas ela está falando aqui, a que tinha mais volume, mas todas eram 6. Aí eu pensei, se eu contasse os lados, contaria mais. Aí eu contei e consegui perceber. Então, na que verdade, uma tem mais que a outra. Ó, na verdade, aqui, ó, vamos primeiro. A primeira coisa que a gente tem que fazer são essas 3 pilhas aqui, né? Então, olha só, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, então eu tenho 6. Aqui eu tenho 3, eu tenho 3, eu tenho 6. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, eu tenho 6. Elas só estão posicionadas de formas diferentes, mas todas elas têm o mesmo volume, né? Se a gente for olhar aqui, parece que essa ou que essa é maior, parece que essa aqui tem mais, não sei. Como é estimativa, essa resposta aqui ela vai ser pessoal, porque é uma estimativa. Então, cada um vai dar a sua resposta. Na verdade, como que eu vou saber se você está correto? Você vai fazer o cálculo. Então, o A, eu tenho aqui 2 vezes 3, né? 2 vezes, ó. Vamos fazer aqui nessa sequência. 2 vezes 1 vezes 3. Então, eu tenho 6,6 centímetros cúbicos. Aqui eu tenho, letra B, 3 vezes 1 vezes 2. 3 vezes 1 vezes 2, que é igual a 6 centímetros cúbicos. Na C, eu tenho 3 mais 2 mais 1, que também é igual a 6 centímetros. Então, todas elas possuem o mesmo volume. Vamos dar uma aceleradinha que nós só temos 9 minutos, tá? Prof, entendi. É basicamente, na 2 aqui, é basicamente estimativa de... quando você vai olhar, parece que a C é maior, mas quando você vai somar os centímetros, dá para perceber que todas têm o mesmo tamanho. Isso mesmo. A estimativa é quanto que você acha. Só de olhar, quanto que você acha que tem. Aqui já é para calcular o volume, não é para estimar, é para calcular, sabendo que cada cubinho desse tem 1 centímetro cúbico e esse triângulozinho aqui, a metade, né, tem meio centímetro cúbico. Então, nós vamos calcular aqui, ó, 1, 2, 3, 4 centímetros cúbicos. Aqui você não precisa fazer cálculo. 4, meio mais meio vai ser quanto? Metade mais metade não forma 1? Então, aqui Sim. Eu tenho 4 vezes 1 mais 2 vezes meio, que é igual a 5 centímetros cúbicos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mais meio. Aqui provavelmente ficou 9 vezes 1. Mais 1 vezes meio, que é igual a 9,5. Eu acho que é mais fácil fazer o cálculo direto. Pode falar, Letícia. Onde que o 2 surge na primeira? 2 bloquinhos de meio. Ah, sim. 2 metades de bloco, 2 de meio. Referente, aqui está referente a esses. E vou fazer de outra cor aqui, só para vocês identificarem. 4 vezes 1, referente a esses 4 aqui. Ok? A mesma coisa aqui. 9 vezes 1. 9 vezes 1. E aí, 1 vezes meio. 1 vezes meio. Ok? Deu para entender agora ou ficou muito rabiscado? Deu para entender.
Deu, né? Calcular aqui o valor de cada paralelepípedo. Para paralelepípedo e cubo, eu só preciso multiplicar aqui a altura vezes a largura vezes o comprimento. Então, o que eu tenho que fazer? 4 vezes 4 e o resultado vezes 4. Quanto que é 4 vezes 4? 16. E 16 vezes 4? E aí? 64. 4. Então, 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Então, o volume, temos que observar sempre a unidade de medida, 64 metros cúbicos. É um 3, tá? O cúbico. Esse outro paralelepípedo, vou multiplicar 2 vezes 4. Quanto que é 2 vezes 4? 8. 8. 8 vezes 3,5. Quanto que é 8 vezes 3,5? Lembrando que na multiplicação de números decimais, eu faço o cálculo normal. 24,5. Depois vejo quantos números eu tenho após a vírgula e ando essa quantidade de casas aqui para a esquerda. 28 metros cúbicos, porque nós estamos falando em metros. Uma caixa de certo parafuso tem 10 centímetros de comprimento, 10 de largura e 8 de altura. Então, vamos colocar aqui, vamos desenhar a caixa aqui. Professora, como que Oi. pode ser 28,5 se o 3 vezes 8 é 24? Então, mas meio vezes 8 é igual a 4. 8 metades vai ser 4 inteiros. Entendi. Comprimento, largura, 10 também de largura e 8 de altura. Então, só vou multiplicar. Vou descobrir o tamanho de uma caixa, mas eles querem saber qual o volume de 1.250 caixas. Então, vou fazer 10 vezes 10, que é igual a 100. 100 vezes 8, que é igual a 800. E vou multiplicar esse valor por 1.250. Então, 10 vezes 10 igual a 10 vezes 10 igual a 100, 100 vezes 8 igual a 800. 800 vezes 1.250, 1 milhão de centímetros cúbicos. O volume da pilha, então, é de 1 milhão de centímetros cúbicos. Aí é grande, hein? Mas são centímetros, gente. Parece que é muito, né? Se eu fosse transformar para metros, bastava eu dividir ali por 1.000, por 100. Não ia ficar 10? Hã? Questão de número 6. Para encher uma piscina, são necessários 182,5 metros cúbicos de água. Sabendo que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, falei sobre isso na aula passada. Vamos determinar, então, em litros a capacidade multiplicando 182,5 por 1.000. Então, como cada metro cúbico é 1.000, 182 vezes 1, 182,5. Vezes 1.000, 182.500 litros. Portanto, a capacidade dessa piscina é de 182,500 litros de água. E aí nós vamos determinar, então, a capacidade de uma piscina com 9 de comprimento, 9 de largura e 2 metros de altura. Então, nós vamos descobrir o metro quadrado, o metro cúbico e depois o volume. Primeiro, então, eu vou fazer o cálculo. Vai fazer de tudo, né? De 9 vezes 7 vezes 2,5. Quanto que é 9 vezes 7 vezes 2,5? 9 vezes 7 vezes 2,5, que é igual a 157,5. Vou transformar esse 157,5 em litros, porque aqui eu estou falando de metros cúbicos. Então, vou transformar aqui em litros. Para transformar em litros, eu multiplico ali por 1.000,
que vai dar 157.500 litros. E aí? Que é, então, a capacidade dessa piscina. Na questão de número 7, nós temos um aquário. Não é o reservatório. Um reservatório de água instalado lá na fábrica do Rafa. E aí a capacidade em litros, vou multiplicar 2,5 por 3 por 2. 2,5 multiplicado por 3, depois multiplicado por 2, vai ser igual a 15. 15 metros cúbicos. Eu quero saber esse valor em litros. Eu vou multiplicar esse 15 por 1.000. Então, 15 metros cúbicos é igual aí a 15.000 litros, porque 15 vezes 1.000 é 15.000, né? Questão de número 8. Nós temos aqui um aquário, a Luana quer comprar um aquário e ela quer saber qual é o que tem maior volume. E aqui que entra, ó, porque são medidas às vezes diferentes, mas às vezes tem o mesmo volume, ou parece ser maior e é menor, o volume é menor, com as medidas, né, de acordo com as medidas. Então, qual desses aquários ela tem que comprar? Então, vamos fazer primeiro a medida do aquário A, calcular o volume aqui, que 50 vezes 65 vezes 30, e depois nós vamos calcular do aquário B. Então, aquário A, 65 vezes 50 vezes 30, deu ali 97.500 centímetros cúbicos. Aquário B, 60 vezes 50 vezes 35, igual ali a 105.000 centímetros cúbicos. E aí a diferença, então, uma diferença aí, né? Esse 105 é maior, então ela deve comprar o aquário